Bom, então vamos aqui para um exemplo. Né? Uma pessoa vai fazer uma força em um caixote até o caixote começar a se mover. Então está lá o caixote, a pessoa não está empurrando o caixote. Então, se a pessoa não faz nenhuma força no caixote, a força de atrito é zero, porque ela não está respondendo a nenhuma força. Agora, a pessoa fez uma força F1, por exemplo, 10 newtons. O que acontece? O atrito entre o chão e o caixote vai aparecer e vai ser contrário a F1. Então, a força de atrito vai aparecer aqui para cancelar F1, ou seja, ela é igual a F1, e nesse caso ela vai valer 10 newtons. Aí você vai fazer uma força maior, de tal forma que o objeto está na eminência do movimento. Por exemplo, você fez 15 newtons. Essa vai ser a força de atrito estático máxima, certo? Então, F2 vale 15, a força de atrito estático é máxima, vale 15, e aí, nesse momento, você pode dizer que esses 15 são iguais ao coeficiente de atrito vezes a normal. E aí você pode ver aqui pelo desenho que a normal anula o peso, ou seja, a normal é igual ao peso. Então, quando o objeto está na iminência do movimento, a força de atrito estático máximo é a força externa. Você pode substituir força de atrito por coeficiente de atrito vezes normal, lembrando que nesse caso a normal é igual ao peso. E aí como que você calcula então o coeficiente de atrito? O peso que está multiplicando passa para o lado de cá dividindo. Olha que interessante, você tem força dividindo por força. O resultado disso aqui é um número que não tem unidade, né? A gente chama de adimensional, ou seja, o coeficiente de atrito não tem unidade. Nós já vimos isso na aula 13, tá certo? Se for necessário, você pode substituir peso por massa vezes gravidade. Vai depender dos dados do exercício, tá bom? Beleza. Aí você faz uma força maior que F2 e o objeto começa a se mover. Para manter o objeto em movimento, você pode diminuir o valor da força que você está fazendo para F3. Como assim, Fred? Você não falou que 15 era o valor máximo? E é mesmo. Quando o objeto se movimenta, para você manter esse objeto se movimentando com velocidade constante, você não precisa fazer mais que 15 newtons. Você pode fazer 13 newtons, por exemplo. A força F3, que é a força que vai manter o objeto em movimento com velocidade constante, é menor que a força F2, que é aquela que vence o atrito estático máximo. Então, em outras palavras, você fez 0, 5, 10, 15 newtons. 15 newtons o objeto começou a se mover. Você pode baixar para 13 para ele continuar se movendo com velocidade constante. Porque a força de atrito dinâmico é menor que a força de atrito estático máxima. E outra coisa, a força de atrito dinâmico ela aparece por quê? Porque o objeto está em movimento. Certo? Então tá aí. Para manter o objeto em movimento com velocidade constante, a pessoa deve diminuir a força aplicada para F3. Então, de 15 cai para 13. Né? A força que a pessoa aplica é igual à força de atrito dinâmico e o objeto se movimenta com velocidade constante. Por quê? Porque está em equilíbrio. Né? Bom, vamos resumir. A pessoa fez uma força F1. Ela é aplicada na caixa, mas a caixa não se movimenta. Ela fica parada. Quer dizer que tem força de atrito estático. Essa força de atrito estático é igual a F1, mas não é máxima. A pessoa faz F2. Aí a força de atrito estático é máxima e o objeto está para se mover. Por exemplo, F2 é 15 newtons. Então, a força de atrito estático máxima é 15 newtons e você pode substituir por coeficiente de atrito vezes normal. Aí o objeto começa a se mover, a pessoa reduz a força de F2 para F3. Ou seja, diminui de 15 para 13. Por quê? Porque o atrito que aparece agora é o atrito dinâmico e ele é menor que a força de atrito estático máxima. Ok?